Boa noite, Dom. Meu nome é Amadeu. Vivo de pintura e pequenos reparos desde que me separei, porque conta vence todo mês e tinta não se nega. Quando me avisaram de um casarão recém-comprado por um cara de fora chamado Seu Aristides, topei sem discutir preço. Diária alta, almoço incluído, dinheiro na mão. Cheguei cedo com o Tonho, meu ajudante. O portão de ferro rangeu, revelando uma construção grande, janelas de madeira estufada, tinta descascando em placas. Parecia ter ficado anos parada no tempo. Antes de perguntarmos nada, o próprio Aristides veio receber a gente, chapéu de palha baixo na testa. Ofereceu café passado na hora e pão na chapa. Patrão que cozinha para pintor? Estranhei, mas aceitei. Melhor não recusar gentileza quando a despensa anda vazia. Enquanto comíamos, ele mirava a gente como quem faz inventário de ferramentas. Perguntou de onde eu era, se tinha filho, se estudava. Respondi meio sem graça. Curiosidade demais de quem a gente acabou de conhecer costuma ter preço. Depois nos entregou 2 extensões novinhas e pediu que começássemos pela fachada. Raspei a primeira parede e notei manchas escuras de umidade que formavam desenhos tortos, lembrando mapas sem nome. Um cheiro leve de madeira molhada saiu dali mesmo com o sol batendo. Guardei aquilo na cabeça. Infiltração costuma virar reclamação. Perto do meio-dia, ele trouxe panelas para o quintal, feijoada, arroz, couve. Serviu nossos pratos como se fosse parente. Disse que a filha, Yara, preferia não aparecer porque era reservada. Pareceu desculpa pronta, mas deixei passar. Voltamos ao serviço com o estômago cheio. Ajustando a escada, vi Aristides parado uns metros atrás, mãos na cintura, observando a casa em silêncio, olhos meio perdidos. Quando percebeu que eu olhava, sorriu rápido e entrou. Antes de irmos embora, ele nos deu sacolas de mantimentos, óleo, arroz, bolacha. Distribuam para quem precisar, disse. Tonho agarrou 2 sem pudor. Eu aceitei uma, mas achei aquilo esquisito. Generosidade assim, sem aviso, costuma vir acompanhada de cobrança depois. No caminho de volta, Tonho falava que serviço bom era esse, onde patrão alimenta e ainda presenteia. Assenti para não parecer ingrato, mas fiquei pensando em cada detalhe. A casa que cheira a água parada, a filha fantasma, o patrão que faz perguntas demais. Talvez fosse só preocupação de pai viúvo. Talvez não. Amanhã cedinho volto lá. Se algo andar torto, vou perceber. Voltei na manhã seguinte com aquela sensação esquisita de que a casa me estudava de volta. Mal empurrei o portão e já tinha cheiro de café forte no ar. Seu Aristides me recebeu com um sorriso cansado e novidade. Queria que eu, além de pintar, ajudasse a montar umas mesas no salão principal. Ia receber moradores antigos para um almoço de agradecimento. Não pude recusar. Diária dobrada. Enquanto desmontava andaimes, percebi que as manchas que eu raspara ontem haviam voltado, largas, úmidas, mesmo sem uma gota de chuva durante a noite. Apliquei selador 2 vezes, a tinta ainda escorria. Antes do meio-dia chegaram 2 caminhonetes abarrotadas de sacolões. Pessoal do bairro formou fila até a calçada. Aristides distribuía pacotes como político em dia de eleição, chamando cada um pelo nome. Não sei como decorou tão rápido. Uma senhora saiu chorando, dizendo que fazia meses que não via leite em casa. Entre apertos de mão eu senti um cheiro estranho colado nele. Algo misturado de borracha queimada e incenso velho. Sorri por educação, mas prendi a respiração sempre que ele se aproximava demais. Tonho cochichou que eu devia perguntar pela filha porque, segundo o padeiro, ela era moça bonita que não sai da toca. Ri, desconversei, continuei pintando a viga. Mais tarde, porém, vi uma silhueta atrás da cortina do quarto de cima, cabelos retos na altura do ombro, braços cruzados. Quando ergui a mão em cumprimento, a cortina fechou de repente. Pouco antes do pôr do sol, a comunidade inteira já chamava Aristides de santo. Cantaram parabéns improvisado, bateram palmas. Ele agradeceu de cabeça baixa, como quem carrega peso nos ombros. Depois me mandou guardar 2 sacolões extras para vizinhos necessitados. Coloquei a mercadoria na caçamba e notei que ele falava sozinho perto do jardim, de costas, mãos entrelaçadas. Pensei em álcool ou cansaço,
mas o jeito dele parado parecia mais um pedido de ajuda do que loucura. Na hora de ir embora, o portão enganchou. Forcei até abrir. Travei quando vi que a barra de ferro estava quente, como se tivesse ficado ao sol o dia inteiro. Só que desde o meio-dia, o céu permanecia coberto. Soltei rápido, escondi a mão nos bolsos para não alarmar Tonho. Pelo retrovisor, a fachada recém-pintada já mostrava veios escuros escorrendo pela parede. Vontade era dar meia volta, cobrar pelo que fiz e sumir, mas dinheiro fácil não aparece todo dia. Convenci a mim mesmo que infiltração tem jeito e cheiro ruim desaparece com banho. Só não tenho certeza se passa mesmo. Seu Aristides me pegou no pátio antes do terceiro dia clarear. Disse que um fornecedor chegaria às 6 da manhã, por isso seria bom eu dormir ali para receber as caixas. Respondi que tinha meu filho em casa naquela noite. Ele segurou meu ombro com força surpreendente para alguém tão magro, disse que me pagaria a diária dobrada outra vez e mandaria motorista levar qualquer coisa que eu precisasse buscar. Hesitei, mas cedi. Dinheiro pesa mais que conforto quando o aluguel está perto. Yara apareceu na varanda enquanto eu tirava minha mochila da caçamba. Não falou nada, apenas virou, deixando a porta aberta. Dentro, a casa cheirava a produto de limpeza fresco misturado com aquele cheiro de borracha queimada que nunca ia embora. Ela me mostrou um quartinho nos fundos, cama simples, lençol engomado. Tentou sorrir, mas os olhos pareciam exaustos. Vi círculos escuros como se não dormisse há dias. Quis puxar assunto, agradecer, entender se estava tudo bem, mas ela só balançou a cabeça e saiu. Logo depois do jantar, arroz, carne de panela e silêncio pesado, Aristides pediu que eu o acompanhasse até o jardim. Levou lanterninha fraca, apontando manchas de fuligem nos troncos. Disse que não tinha certeza se eram fungos ou outra coisa. Perguntei o que seria outra coisa. Ele abriu a boca para responder, mas ficou encarando a escuridão entre as árvores, pupilas dilatadas, como se enxergasse alguém. Acenei com a lanterna, não vi nada além de mato alto. Antes que eu tentasse de novo, ele murmurou que ia se recolher. Fiquei ali ainda uns minutos, tentando entender se era neura minha ou se a noite estava de fato abafada demais apesar da brisa. Retornei para dentro, tranquei a porta do quarto, deitei vestido. Demorei a pegar no sono. Toda vez que o cochilo vinha, um ruído distante, arrasto leve, como cadeira sobre ladrilho, me acordava. Olhei o celular, quase 3. Respirei fundo, me convencendo de que casa velha está lá mesmo. Madeira dilata, pregos reclamam. Quando finalmente apaguei, acordei sem saber a hora, ofegante, porque a cama tremeu sob o meu peso. Parecia alguém sacudindo o estrado de baixo para cima, ritmo irregular, como tentativa de chamar atenção. Sentei num pulo, silêncio completo. A lâmpada fraca iluminava apenas metade do quarto. O outro lado mergulhava numa escuridão fechada, daquele tipo que o olho não acostuma. Passei a mão no interruptor mais perto. Lâmpada queimou com estalo seco. Abri a porta devagar, corredor escuro. Luzes da sala estavam apagadas. Chamei baixo. Seu Aristides? Nada. Fui até a cozinha tateando parede, tentando não fazer barulho. Na virada do corredor, senti cheiro de carne queimada misturado com doença, pesado como bafo quente. Segurei o enjoo, avancei até a copa. A única claridade vinha da rua, filtrada pela persiana quebrada. Então algo passou atrás da mesa. Só vi uma forma mais preta que o breu, larga, alta, contorno irregular de ombros sem cabeça distinguível. Instinto foi recuar, bater as costas na geladeira. Pisquei para me certificar, forma havia sumido, mas o ar permanecia denso, quase pegajoso. Ouvi rangido no teto, passos arrastados sobre as tábuas de cima. Pensei em chamar Yara, mas o medo de assustá-la me travou. Senti vergonha de bancar o valente e acabar parecendo louco. Voltei correndo ao quarto, travei a porta com cadeira, encostei a testa no joelho, respirando devagar, lembrando de todas as orações esquecidas desde criança. O cheiro insistia, mesmo com janela aberta. Demorei, mas o dia clareou, e no primeiro raio, ouvi baterem no portão. Destranquei, coração batendo forte. Era o caminhoneiro do frete. Recebi as caixas, assinei papel tremendo. Quando virei,
Aristides estava na varanda sorrindo cansado, como se nada tivesse acontecido. Mal encostei nele para entregar a nota, percebi. O odor agora vinha direto da pele dele, forte, não disfarçado. Ele me agradeceu pelo companheirismo e avisou que Yara prepararia café. Só então notei que minhas mãos tremiam tanto que o recibo ficou ilegível. Rebati com desculpa de compromisso urgente. Precisava sair rapidinho, buscaria tinta extra. Ele assentiu, mas seus olhos ficaram presos nos meus 1 segundo mais que o normal, como se estivesse vendo o medo na minha cara. Entrei na caminhonete com a impressão de que o banco inteiro cheirava aquela fumaça que nem existia ali dentro. Bati a porta, engatei primeira e, enquanto acelerava, prometi a mim mesmo voltar apenas de dia, nunca mais carregar lençol daqui. Dirigi meia hora sem destino só para ver o casarão encolher no retrovisor. Lavei o rosto num posto, mas o fedor queimado continuou preso na garganta. Repetia a mim mesmo que sombra sem cabeça e cama sacudindo são alucinação de madruga, porém o estômago não acreditava. Deixei meu filho na escola, inventei para minha mãe que a obra atrasara e voltei decidido a terminar o serviço sob sol claro, pegar pagamento e sumir. Portão escancarado, silêncio de igreja fechada. Levei rolos e latas batendo pé no assoalho. Ninguém respondeu. Encontrei Yara ajoelhada sobre jornal, misturando ervas secas, olheiras roxas, no antebraço, cicatrizes em círculos. "Tá tudo bem?" perguntei. Ela disse que o pai tinha piorado na madrugada, vomitara algo espesso e preto e queimara no quintal para tirar o cheiro. Mostrou uma panela com resíduo grudento. Propus chamar médico, ela negou. "Médico não resolve", sussurrou espiando o corredor. "Ele acha que caridade quita dívida, mas as contas não batem." "Dívida?" Antes que eu perguntasse, ergueu a manga e mostrou o anel de cicatriz. Proteção de curandeiro, funcionava até papai cancelar. Ontem ele me acordou dizendo que os cobradores voltaram. Eu vi só meu reflexo. Ele viu 3 sombras atrás de mim. Pedi para vê-lo. Quarto abafado, porta entreaberta. Aristides sentado na beira da cama, camisa colada de suor, gengiva roxa sem dentes. O cheiro misturava ferrugem e borracha queimada. "Aquilo que você viu não é imaginação", murmurou. "Fiz pacto quando comprava boi na serra. Dinheiro veio, mas a assinatura de sangue não rasga. Eles cobram mais quando tento fazer o bem." Tossiu. O lenço saiu manchado de preto. Perguntei o que ele queria. "Leve a Yara, eles já andam pelos cômodos, lambem a parede, se ela ficar, provam dela também." Prometi voltar com a caminhonete. No corredor, Yara segurava um saco de mantimentos. Disse que arrumaria a mala antes do pôr do sol e pediu que eu não a deixasse sozinha à noite. Concordei, mas o medo falou alto. Como explicar à minha família que traria desconhecida com cheiro de fuligem? Já no portão, Aristides chamou meu nome, voz de vela se apagando. "Se você falhar, eles vão atrás do seu menino." Gelei na hora, não precisei olhar para saber que ele via algo atrás de mim. Na manhã seguinte eu ainda tentava decidir entre fugir com Yara ou proteger meu filho quando seu Aristides anunciou um churrasco para os idosos da aposentadoria. Seria agradecimento final antes da viagem, disse. A palavra final eriçou meu braço, mas ajudei a montar mesas no quintal. Queria vigiar tudo de perto. Vieram uns 30 velhinhos, bengalas riscando terra batida. Yara servia suco. Eu virava espetos sobre a brasa enquanto fuligem subia do carvão como se brotasse do solo. Aristides andava entre as mesas, curvado e sorridente, distribuindo envelopes de papel pardo recheados de notas. Cada idoso erguia as mãos em louvor, mas no rosto dele escorria suor preto que manchava a toalha. Quando a carne quase pronta, o céu nublou num sopro. A brisa virou ar quente vindo de baixo, trazendo partículas cinzas que giravam só ali. Então ouvi um mugido grave, comprido, sem direção. Uma senhora apertou meu braço. "Você escutou esse boi?" Assenti. O som repetiu mais forte. A fumaça adensou-se perto da cerca, formando dorso musculoso, 4 patas largas. No lugar da cabeça, apenas um vazio noturno. O bicho deslizava, deixando grama chamuscada a cada passo. "Pra dentro, agora!" gritei. A voz saiu fraca, garganta travada pelo fedor de borracha queimada.
Bengalas bateram, cadeiras tombaram. Enquanto empurrava gente para o corredor, vi Aristides imóvel diante da criatura, como devedor frente ao cobrador. O boi ergueu-se e da pele do velho jorrou fumaça que se juntou ao corpo negro, engrossando-o. Ele cambaleou, mas ficou em pé. "Tá pago, deixem minha filha", murmurou. A entidade avançou. O solo rangeu como madeira rachando. Antes que engolisse o velho, virou o vazio no lugar da cabeça para mim. Uma força que eu não via me empurrou contra a parede. Ar faltou. Yara gritou meu nome distante. Vidros estouraram no quarto de cima. Idosos rezavam em coro. Pensei no meu filho esperando o ônibus. Reuni força, puxei Yara pelo pulso e corremos. Na fuga, vi o boi se desfazer em redemoinho, sugando o suor escuro de Aristides, agora de joelhos. Cada respiração dele soava como negociação. Arrastei Yara até a caminhonete. Ela soluçava que não podia largar o pai, mas os dedos dela deixavam fuligem no meu braço. Liguei o motor e disparei. 3 quarteirões depois parei ofegante. Yara encostou a testa no vidro. "Você viu, né?" Assenti, pulmões ainda ardendo. Não era delírio de doente, era cobrança. E agora meu nome talvez tivesse sido adicionado à dívida. Voltei mentalmente à véspera. Aristides insistira que servir carne era sinal de abundância, que Deus anotaria o gesto. Percebi, tarde demais, que ele tentava saldar parcelas atrasadas em prestações públicas. As manchas que devoravam as paredes agora apareciam no piso do quintal. Círculos escuros, brilhantes, como óleo fritando no cimento. Pisávamos e os sapatos rangiam, mas ninguém além de mim pareceu notar. Quando o mugido soou pela terceira vez, até os pássaros sumiram das mangueiras. O ar parou. Moscas que rondavam a carne assada despencaram mortas sobre a mesa. Uma senhora deixou cair o prato. Pedaços de mandioca rolando pareciam absurdamente nítidos naquele silêncio pesado. Eu tentava puxar Aristides pelo braço, implorando que entrasse, mas ele não se virou. Fixava o boi como quem reconhece parente distante. A mancha na testa dele engrossou. Uma gota escura caiu, chiou na brasa, espalhando o cheiro de pneu queimado e sebo rançoso. Foi esse odor que me fez vomitar antes de recobrar sentido. Yara lutava com 2 velhinhos teimosos que queriam recolher os envelopes espalhados. Tive de chutar o dinheiro para longe, lembrando que papel nenhum vale quando o ar falta aos pulmões. Fiquei 2 horas parado na rua tentando convencer Yara a ir direto para um hotel, mas ela insistiu em buscar ajuda antes que caísse a noite. Acabamos batendo na porta de Dona Rita, benzedeira que mora num lote com horta de ervas cheirosas e paredes azuis descascadas. Ela atendeu sozinha, olhou para mim, depois para Yara e só perguntou: "O cheiro veio com vocês?" Nem esperou resposta. Mandou a gente entrar, acendeu carvão numa latinha furada e jogou arruda, alfazema, pedaços secos de alguma casca amarga. A fumaça subiu branca, depois acinzentada, e por um instante pareceu puxar um fio escuro do pulso de Yara. "Isso não é praga comum", murmurou Rita, segurando o braço dela com 2 dedos só. "É pendência de sangue. Quem devia pagar já não tem força." Expliquei atropelado tudo que pude, boi sem cabeça incluído. A velha abriu a Bíblia num salmo, mas fechou logo, como se a página não bastasse. Pediu 1 galão de sal grosso, linha vermelha e lamparina. Não demorou, e moradores do bairro já traziam o material. Fofoca corre mais rápido que sirene. Voltamos ao casarão em comboio. O quintal parecia ter respirado fuligem. Manchas negras marcavam cada pegada que deixávamos. Rita enfiou punhados de sal nos bolsos e riscou um círculo sobre o ladrilho da sala, misturando sal, pó de café e cinza. Mandou Yara se sentar dentro, costas eretas, mãos no colo. Eu segurei a lamparina na porta. "Ninguém rompe esse traço, custe o que custar", advertiu. Sua voz soou firme, mas as mãos tremiam. Ela começou oração baixa, português misturado com palavra antiga que eu não entendi. O ar, que já estava abafado, ficou viscoso. Cheiro de gasolina queimada se espalhou tão rápido que meus olhos lacrimejaram. A lamparina sacudiu na minha mão. Vidro trincou por dentro sem estourar. O pavio se apagou, embora o óleo ainda estivesse lá.
Seguiu-se silêncio que sugava até o som do próprio coração. Então, como se alguém derramasse tinta num balde transparente, uma coisa preta e grossa escorreu do forro, gotejou sobre o círculo de sal e começou a girar sobre si, lenta, formando redemoinho na altura das costas de Dona Rita. Ela ergueu a voz, mas engasgou. Tossiu seco, tossiu de novo, até uma nuvem escura sair da boca dela. Cambaleou, tentando não cruzar a linha, só que o pó virou lama sob seus pés. Corri para puxá-la, mas Rita esticou o braço, bloqueando meu movimento. Os olhos dela pareciam pedir: não entra. Mesmo assim, ultrapassei o traço 1 palmo. Senti a pele arder como se tivesse encostado num fogão ligado. Rita caiu de joelhos. A nuvem mergulhou nas costas curvadas dela e desapareceu como fumaça sugada por exaustor. Ela arquejou puxando ar que parecia não existir. A voz virou sussurro: corte o resto. E desmaiou nos meus braços. Carreguei Rita para fora, Yara colada atrás. No corredor, percebi que as manchas de sal espalhadas pelo chão borbulhavam feito gordura quente, soltando estalos secos. O círculo estava aberto em 2 rachaduras pretas que avançavam como rachadura em vidro. Coloquei Rita na carroceria de uma picape de vizinho. O peito dela subia pouco. Cada expiração soltava bafinho cinza. Enquanto ligavam o motor, Yara apertava o terço tão forte que as contas machucavam os dedos, mas nenhuma prece saía. Quando o carro arrancou, senti o quintal inteiro vibrar, como se o solo tivesse engolido um trovão. Olhei para trás. Por cima do telhado escapavam filetes de fumaça negra, finos, muitos, lembrando cobras escalando o céu sem lua. E se aquilo resolveu seguir a trilha de Rita até o hospital? E se, ao falhar com Aristides, viesse direto atrás de mim? De repente, o único pensamento claro foi meu filho saindo da escola, mochila maior que as costas, atravessando faixas sem imaginar. Corri para a caminhonete. Yara entrou junto, ainda agarrada ao terço. Disse que precisava ver o pai, mas eu só conseguia pensar em chegar em casa antes que o sol morresse completamente. Dei partida. À medida que nos afastávamos, percebi que no retrovisor a casa parecia respirar. Janelas sediças inflavam e esvaziavam num ritmo lento, exalando um vapor escuro que apagava o fim da rua. Pela primeira vez, senti que a dívida tinha passado do vencimento e agora cobrava juros sobre qualquer um que ousasse intervir. Dirigi feito um bandido fugindo da polícia, mas a fumaça parecia colar no retrovisor. Cheguei à casa da minha mãe antes das aulas acabarem. Respirei aliviado ao ver meu menino chutando tampinha no quintal. Mandei ele entrar, fechar portas e não ligar a TV alta. Inventei pane na obra. Qualquer desculpa cola quando o cheiro de pneu queimado ainda escapa pelo colarinho. Antes de tudo, fui até o quarto onde ele brincava. Estava no chão, concentrado, desenhando num papel amassado. Me ajoelhei ao seu lado e ele me mostrou a obra. Um boneco de palito gigante com luvas. Esse é você, pai, o goleiro. Abracei ele forte, sentindo o cheiro bom de lápis de cera e de infância. Um cheiro limpo. Por aquele instante, o fedor de fuligem que me perseguia pareceu recuar. Era por aquela paz que eu precisava enfrentar o que quer que estivesse lá fora. Yara ficou sentada no banco da cozinha, mãos frias envolvendo a caneca de chá que minha mãe serviu. Estava calada, olhos fixos na grelha do ralo, como se temesse que algo subisse por ali. Não tive coragem de explicar à minha mãe por que trouxera aquela moça pálida. Só pedi para preparar um quarto de hóspedes e evitar perguntas. Quando escureceu, o canto da rua ganhou névoa espessa apesar do calor. Não é costume neblina ali. Meu irmão caçula, que mora aos fundos, surgiu batendo palmas e me puxou de lado. Tem algo estranho com suas vacas. Fui jogar ração e todas estão encostadas no canto, como se tivessem visto bicho maior. Um gosto de ferro subiu pela garganta. Peguei lanterna e segui. O celeiro ficava a 50 metros dos fundos da casa, luz fraca de lâmpada pendente. Assim que abri a porta, senti o cheiro. Não de curral, mas o mesmo fedor de borracha torrada que impregnava Aristides. As 3 vacas leiteiras respiravam curto, o olho branco girado para cima. No meio da palha, um círculo de fuligem novo, perfeito, marcava o chão. Dentro dele,
O bezerrinho que meu filho adorava tremia tanto que parecia querer desaparecer na própria pele. A lanterna falhou 2 vezes. No último lampejo, vi a silhueta do boi sem cabeça compacta na penumbra, ocupando o espaço onde o ar devia estar. Quis correr, mas a voz de Aristides ecoou no escuro, rouca como pedra arrastada. Amadeu, paga, um só basta. Onde o senhor está? Girei, mas não vi ninguém. A forma negra avançou meio passo. Piso chiou como madeira verde se partindo. O bezerrinho gemeu agudo. Entendi então. Não queriam Aristides, não queriam Iara. Queriam ajuste de balança, carne inocente no lugar de dívida antiga. Fiquei parado, coração disparado, tentando racionalizar se entregar um animal resolveria ou abriria porta maior. O boi negro ergueu patas da frente, o bezerro desabou. Senti a escolha rasgar dentro de mim. Poupar minha família agora e talvez acorrentá-la depois. Dei um grito que misturava ordem e súplica. A silhueta recuou milímetros. Tentei barganhar. Eu entro no lugar dele, leva a mim. Silêncio pesado, seguido de bafo quente que apagou a lanterna de vez. O bezerrinho parou de tremer. Senti cheiro de pelo queimado, embora não houvesse fogo. Girei e saí tropeçando, porque algo dentro avisou que fiquei a um suspiro de selar meu próprio destino, e não haveria garantia de que parariam ali. Voltei correndo para casa. Iara e meu filho estavam na sala. Luz apagada, só clarão da rua. Minha mãe rezava baixinho na copa. Tranquei a porta, apoiei a testa na madeira. Eles querem sangue, murmurei. Iara já sabia. Ela encostou a mão no meu braço, úmida e fria como pano torcido. Se eu voltar, talvez parem, sussurrou. Mas não tenho força para enfrentar sozinha. Percebi tardio que a escolha não era só minha, salvar a vida que pus no mundo ou salvar alguém por quem comecei a sentir algo grande demais para nomear. Olhei para meu filho desenhando na mesa, sem entender o peso que caía sobre o teto. Prometi a ele que nada ruim entraria ali. Não tinha certeza se era verdade. Mais tarde a neblina se adensou no quintal. Formas escuras circulavam além da cerca sem pressa, como caçadores após ferir a presa. A cada volta, rasgavam o ar com um mugido grave, lembrando que a conta uma hora chega para todo mundo. Parei diante da porta, chave na mão, ciente de que a próxima decisão cortaria minhas costelas por dentro. Ou entrego o bezerro, e quem garante que depois não pediriam outro? Ou atravesso aquela neblina disposto a queimar junto com Aristides e o que restou da dívida. Meu irmão insistia que eu chamasse a polícia ou um veterinário, mas explicar boi sem cabeça cobrando pacto renderia internação, não socorro. Passei a madrugada na sala, janela entreaberta, mirando a névoa que rondava como cão farejando o portão. Iara cochilava no sofá, rosário enrolado no pulso. Meu filho dormia no quarto dos fundos, abraçado a um travesseiro gasto. Entre nós 3, havia apenas madeira, tijolo e a promessa que fiz de protegê-lo. Promessa que soava vazia toda vez que o mugido distante vibrava no vidro. Quando o relógio marcou 4 da manhã, compreendi que a dívida não ia voltar para o pasto nem seguir Dona Rita. Ficaria girando em torno de quem restou. Eu, Iara e o que representávamos um para o outro. Levantei, peguei a chave da caminhonete e um galão de combustível que guardo para o gerador. Iara acordou no susto. Vou terminar isso. Falei baixo, a voz mais firme do que eu sentia. Ela quis vir, neguei. Deixei telefone ao alcance caso algo rompesse a porta. Antes de sair, observei meu menino. Respiração calma, inocência intacta por pouco. Prometi silenciosamente que voltaria antes da primeira aula, mesmo sem acreditar. A estrada estava vazia, céu ainda escuro. Faltando 500 metros, senti cheiro de pneu queimado dentro da cabine. Sinal de que o casarão respirava fuligem como chaminé. Parei na porteira, desliguei faróis, desci com galão e isqueiro. Todo o quintal tremeluzia num brilho de carvão vivo. No centro, seu Aristides ajoelhado, roupas coladas de suor preto, cabeça pendendo como boi exausto no curral. Ao redor dele, 12 marcas circulares iguais às do celeiro pulsavam faíscas escuras. A silhueta do boi sem cabeça ia de um círculo a outro,
absorvendo fumaça que jorrava dos poros do velho, engordando cada vez que completava a volta. Eu avançava em passos curtos, galão batendo no joelho, decidindo se falava ou apenas agia. Aristides levantou o rosto, olhos perdidos, mas lúcidos o bastante para reconhecer quem chegava. Pensei que fosse me trair, sussurrou, voz arranhada. Vem negociar. Não, vim pôr fim nisso. Ele riu, tosse virou vômito escuro sobre o gramado. O boi parou, encarou-nos com aquele nada onde deveria haver cabeça. Senti pressão no peito, como se ar se transformasse em areia. Desrosquei a tampa do galão, respirei fundo. O plano era tosco, queimar a casa até virar pilha de cinzas. Sem casca, talvez a dívida perdesse abrigo. Enquanto despejava combustível nos degraus da varanda, Aristides gemeu. A madeira não é o alvo, sou eu. Então sai do caminho. Ele arrastou o corpo até a porta, bloqueando-a. Deixa que me levem, mas poupa a menina. A última palavra saiu num estalo, como corda rompendo. O boi avançou, o casco afundando no piso. A varanda chiou tal qual lenha na fogueira. Eu tremia tanto que quase larguei o isqueiro. Nesse segundo percebi que se queimasse tudo ali, o velho arderia. Pagamento imediato, definitivo. Mas e Yara? E o rastro que essa coisa talvez seguisse até minha casa? Olhei para Aristides. Não havia mais homem ali, só o resto de um homem segurando uma dívida de sangue. Ele mesmo sabia. Pressionou a mão no peito, catou fôlego e falou. Risca agora, enquanto eles comem de mim. Não foi heroísmo meu, foi desespero. Risquei. Chama azul estalou, lambeu o corrimão engordurado de fuligem. O boi recuou 2 passos, mugido seco vibrando no teto. O fogo subiu rápido, como se a casa estivesse untada de óleo havia anos. Vidros estouraram, fumaça negra se misturou às chamas, gerando labaredas que pareciam mastigar ar. Aristides não gritou. Encostado ao batente, deixou-se abraçar pelo clarão. Quando o telhado cedeu com estrondo, distingui um sopro de alívio na expressão dele. Ou foi minha culpa querendo encontrar sentido. Retrocedi tropeçando, calor atirando o labirinto nos ouvidos. A silhueta do boi tentou formar-se além das chamas, mas se desfez em fiapos que o vento levou rumo à mata. Não havia mais adubo para aquele medo. Corri até a caminhonete ofegante, túnel de fumaça atrás. O sol começou a nascer, tingindo tudo de laranja sujo. No espelho retrovisor, o casarão virou fogueira isolada, sem ninguém para apagar. O cheiro de borracha queimada diminuía a cada quilômetro. Não sumiu por completo, mas se tornou eco fraco, lembrança de dívida quitada às pressas. Alcancei meu quintal antes das 7. Yara esperava na soleira, rosto inchado de choro. Contei apenas que o pai descansava e que a fumaça parecia ter ido junto. Ela entendeu, mas a tristeza dela não cabia em palavra nenhuma. Meu filho me abraçou sem saber por quê. A camisa dele cheirava à infância, não à fuligem. Foi só então que percebi o silêncio. Nenhum mugido, nenhum estalo no teto. Só o pássaro matutino comum, cantando assunto banal. Agora conto essa história porque preciso contar a alguém que não vai me chamar de mentiroso. A casa queimou inteira, só restou chaminé torta. Porém, às vezes ainda sinto o ar ficar pesado quando penso demais no assunto. Talvez seja só medo tardio. Talvez seja aviso de que a dívida pode até sumir. Mas o medo fica. Por via das dúvidas, mantenho sal grosso atrás das portas e durmo com luz do corredor acesa. Sei que fui falho, hesitei, quase entreguei outra vida em troca da minha paz. Nenhum herói aqui. Apenas um pai que, desde aquele dia, prende a respiração sempre que sente cheiro de churrasco na vizinhança e reza para que o vento não traga nada além de fumaça. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Eu não sou de remoer o passado, mas tem coisas que grudam na gente de um jeito que, se não botar pra fora,
Parece que vão apodrecer por dentro. Meu nome é Elora. Hoje minha vida é tranquila, mas levou tempo para chegar até aqui. Antes de tudo acontecer, eu tinha o que qualquer um chamaria de uma vida boa, simples. Eu e meu marido, o Leandro, levantamos nossa casa do zero, num terreno que era dos pais dele. Cada tijolo, cada janela, a gente que escolheu. Não tinha luxo, mas tinha nosso cheiro, nosso jeito. Meu irmão mais novo, o Pedro, sempre foi meu grande parceiro. Coisa de irmã mais velha, sabe? Desde pequenos a gente se entendia no olhar. A vida adulta nos afastou um pouco, o que é normal, mas a gente se falava toda semana. Até que ele se casou, uns 4 anos atrás. O nome dela é Morgana. Ele a conheceu numa daquelas viagens a trabalho, uma moça de longe, com um sotaque diferente, e em menos de 6 meses já estavam morando juntos. A primeira vez que a vi foi num almoço de domingo lá em casa. Minha mãe fez aquela macarronada que só ela sabe, a família toda reunida na varanda, aquela barulheira boa de gente feliz. E a Morgana, ela estava lá, mas não estava. Sabe quando a pessoa parece uma peça de outro quebra-cabeça? Ela era bonita. Tinha um cabelo preto, liso, que caía reto até a cintura, mas o olhar era pesado. Ficava parada, quieta num canto, só observando, com um sorrisinho que não chegava nos olhos. Enquanto a gente ria, contava caso, ela passava o dedo na borda do copo, calada. Eu até tentei puxar assunto, perguntar da cidade dela, do que ela gostava de fazer. As respostas eram curtas, de uma palavra só. Não sei, talvez. Na hora, eu pensei que fosse só timidez, que ela se sentia um peixe fora d'água no meio da nossa bagunça. Leandro até comentou comigo depois, baixinho: sua cunhada nova é esquisita, hein? Eu defendi na hora, disse que era jeito, que a gente precisava dar um tempo para ela se soltar. Mal sabia eu que aquele silêncio não era timidez, era outra coisa. Uma coisa que estava apenas esperando o momento certo para se instalar. Com o tempo, a presença dela nas reuniões de família diminuiu. Primeiro, eram desculpas. A Morgana tá com dor de cabeça. A gente tem compromisso. Depois, nem desculpa tinha mais. Pedro aparecia sozinho. Ficava pouco, parecia sempre apressado. A gente sentia que algo estava errado, mas irmão não se mete em briga de marido e mulher, né? Pelo menos não sem ser chamado. A distância dele foi a que mais doeu. As ligações ficaram raras. As mensagens eram secas. Não era o meu irmão ali. Até que um dia, depois de quase 3 meses sem nos vermos direito, ele me ligou. Disse que ele e Morgana passariam em casa no fim da tarde para tomar um café. Fiquei animada. Pensei que as coisas estavam se ajeitando. Preparei um bolo, passei um café fresquinho, deixei a casa toda arrumada. Eles chegaram numa tarde cinzenta, daquelas que o céu pesa. O clima entrou junto com eles. Morgana me deu um beijo no rosto, mas a bochecha dela estava fria, a pele seca. Sentou no sofá e ficou ali, olhando para um ponto fixo na parede. Pedro tentava puxar assunto, falava do trabalho, do tempo, mas a conversa morria. Eu servi o bolo, ela pegou um pedaço minúsculo, mal tocou nele. Depois de uns goles de café, ela se levantou. Elora, posso usar seu banheiro? A voz dela soou quase como um sussurro. Claro, fica à vontade. É a segunda porta no corredor. E ela foi. E demorou. Demorou muito. 20 minutos, meia hora. Pedro e eu ficamos na sala. O silêncio cada vez mais constrangedor. Eu já estava começando a ficar preocupada, pensando se ela tinha passado mal. Quando finalmente me levantei para ir ver o que estava acontecendo, a porta se abriu e ela saiu, com o rosto pálido, sem dizer uma palavra. Sentou-se de novo no sofá, como se nada tivesse acontecido. Pouco depois, eles se despediram e foram embora. Naquela noite eu não consegui dormir direito. A casa, que sempre foi meu refúgio, parecia estranha. O ar ficou denso, pesado, como se a visita deles tivesse deixado um rastro, uma sujeira invisível. Tive uma dor de cabeça chata que não passava com remédio. De madrugada, acordei com a certeza de que tinha alguém parado do lado de fora da porta do meu quarto. Eu sabia que era impossível. Leandro dormia pesado ao meu lado, mas a sensação era tão real que eu mal conseguia respirar. Foi só o começo. Foi ali que tudo começou a dar errado.
O dia seguinte amanheceu pior. Acordei com o corpo moído, como se eu tivesse levado uma surra durante a noite. Eu passei a ter dor de cabeça todo santo dia. Um cansaço que não era de trabalho. Era um cansaço que vinha de dentro, que não passava com sono, me sugava a energia e me deixava com vontade de ficar na cama o dia inteiro. Perdi o apetite. A comida, que sempre foi meu prazer e meu ganha-pão, passou a ter gosto de nada. Eu tinha uma pequena cozinha em casa onde fazia salgados e doces por encomenda. Era meu orgulho, mas os clientes começaram a sumir. Uma encomenda era cancelada, outra não ficava boa. O dinheiro que já era contado começou a faltar. As brigas com o Leandro começaram por nada. Um copo fora do lugar, a toalha molhada em cima da cama. Coisas que antes a gente nem notava viravam motivo para discussões feias, com palavras que a gente se arrependia depois. Ele também sentia a casa pesada, mas não sabia explicar. Dizia que eu estava estressada, que precisava relaxar. Elora, você precisa se distrair. A gente não sai mais, você só fica dentro de casa remoendo coisa. Ele me disse uma noite tentando ser gentil. Me distrair como, Leandro? Eu não tenho força nem para lavar o cabelo. Parece que tem um peso em cima de mim o tempo todo. Eu respondi, já com os olhos cheios de lágrimas. Fui ao posto de saúde. Me examinaram, tiraram meu sangue, pediram uma bateria de exames. Passei dias naquela angústia, esperando um resultado que me dissesse o que eu tinha. E o resultado veio. Nada. Tudo normal. A médica me deu umas vitaminas, falou em estresse, em ansiedade. Disse que talvez eu estivesse com um começo de depressão. Mas eu sabia que não era isso. Era diferente. Eu sentia o tempo todo que tinha alguém me olhando, uma presença ruim, que parecia gostar do meu sofrimento. Em casa, as coisas pioravam. Eu acordava no meio da noite encharcada de suor, com o coração batendo descompassado. Comecei a ter pesadelos horríveis, sonhos confusos onde eu estava num lugar escuro e ouvia a risada de Morgana vindo de longe. Eu estava definhando e o pior era que ninguém parecia entender. Eu olhava no espelho e não me reconhecia mais. Estava mais magra, com olheiras fundas, com um olhar assustado que não era meu. Parecia que eu estava sumindo, desaparecendo aos poucos e não fazia a menor ideia de como lutar contra aquilo. As semanas se arrastaram naquela agonia silenciosa. Eu já não tinha mais forças para procurar médicos, para tentar encontrar uma lógica no que estava acontecendo. Eu apenas sobrevivia, um dia de cada vez. Leandro, coitado, tentava ajudar, mas estava perdido. Ele me via definhar e se sentia impotente. A casa, que era nosso canto, tinha virado um lugar de angústia. Eu passava os dias limpando, esfregando, como se pudesse arrancar aquela sensação ruim junto com a poeira. Foi numa dessas faxinas desesperadas que tudo mudou. Eu estava arrumando nosso guarda-roupa, tirando tudo para reorganizar. No fundo da minha gaveta de roupas íntimas, embaixo de umas peças que eu quase não usava, minha mão tocou em algo estranho. Não era tecido, era áspero, disforme. Puxei. Era uma bonequinha de pano, tosca, mal feita. Tinha uns 10 centímetros, amarrada com linha vermelha. O corpo era de um tecido escuro, manchado. Mas o cabelo da boneca era meu, inconfundível. E no peito dela, um alfinete enferrujado estava espetado bem no centro. Meu corpo inteiro parou. Não era um frio na espinha, era uma paralisação interna, como se todos os meus órgãos tivessem parado de funcionar por um segundo. Fiquei ali, de joelhos no chão do quarto com aquela coisa na mão, e a imagem de Morgana veio na minha cabeça com uma clareza assustadora. A visita, a demora no banheiro, o olhar dela. Tudo se encaixou. Não era paranoia, não era estresse, era ela. Larguei a boneca na gaveta como se queimasse e fechei com força. Fiquei tremendo, sem saber o que fazer. Contar para o Leandro? Ele me acharia louca. Jogar fora? E se piorasse? Eu não entendia nada daquilo. Uns dias depois eu estava na frente de casa varrendo a calçada mais por hábito do que por vontade. Dona Vilma, uma vizinha antiga, daquelas que veem tudo da janela, parou no portão. "Tá tudo bem, minha filha?" Ela perguntou com uma preocupação de verdade no olhar.
Você tá tão abatida, tão magrinha. Eu não aguentei. Desabei a chorar ali mesmo com a vassoura na mão. Não contei da boneca, mas falei do cansaço, das dores, da sensação ruim na casa. Ela ouviu tudo em silêncio, balançando a cabeça devagar. Quando terminei, ela se aproximou e falou baixo, quase num segredo. Elora, escuta, tem coisa que médico de posto não cura. Às vezes o mal da gente não é do corpo. É maldade de gente que não quer ver a gente bem. Aquelas palavras, em vez de me assustar, me deram um tipo estranho de alívio. Era a primeira vez que alguém entendia de verdade o que eu sentia. Eu não estava louca. Aquilo era real. Dona Vilma me passou um número de telefone anotado num pedaço de papel de pão. O nome era só Rose. Ela disse que essa senhora morava num sítio afastado para lá da estrada principal e que entendia dessas coisas. Naquela noite mostrei o papel para o Leandro. Uma curandeira, Elora, pelo amor de Deus. Ele reagiu exatamente como eu esperava, passando a mão no rosto cansado. A gente vai cair em conversa de charlatão agora? E o que você quer que eu faça? Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Que eu espere sentada até não sobrar mais nada de mim? Eu encontrei uma coisa, Leandro, na nossa gaveta. Uma boneca com meu cabelo. Contei para ele com a voz tremendo. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, o olhar perdido. Eu via no rosto dele a confusão, a briga entre não querer acreditar e estar com medo. Por fim, ele suspirou, derrotado. Tá bom, eu te levo, mas se eu sentir cheiro de trambique, a gente vai embora na mesma hora. Liguei no dia seguinte. Uma voz rouca e firme atendeu sem rodeios. Falei meu nome e ela apenas disse: pode vir amanhã antes do sol se pôr. E desligou. O caminho era longo, uns 40 quilômetros por uma estradinha de terra que sacudia o carro inteiro. Quanto mais a gente se afastava do asfalto, mais o mato ficava denso e fechado. Chegamos a uma chácara simples, com um portão de madeira caindo e umas galinhas ciscando no terreiro. A casa era pequena, de tijolo à vista, com janelas de madeira pintadas de azul desbotado. Dona Rose nos esperava na varanda, sentada numa cadeira de balanço. Era uma senhora de uns 70 anos, magra, com a pele enrugada pelo sol e um cabelo branco preso num coque apertado. Os olhos dela eram escuros e pareciam que furavam a gente. Ela me analisou de cima a baixo. Ele fica aqui fora, ela disse, apontando o queixo para o Leandro. Você entra. A sala dela cheirava a ervas secas e cera de vela. Tinha poucos móveis, um altar num canto com algumas imagens e muitos raminhos pendurados nas paredes. Ela me mandou sentar numa cadeira de madeira na frente dela. Não precisa me contar sua história, eu já estou vendo. Ela falou sem desviar o olhar do meu. O teu mal não nasceu em você. Foi colocado. É trabalho feito por inveja. Inveja da sua casa, do seu marido, da sua vida. E quem fez é mulher. E é perto. Do seu sangue não é, mas bebe do seu café. Cada palavra era como uma pedra. Ela quer te secar, secar sua alegria, seu dinheiro, seu casamento. Dona Rose fez uma pausa e me olhou fundo. E quer secar teu ventre também, para você nunca botar um filho no mundo. Aquilo me acertou em cheio. Eu e Leandro tentávamos ter um filho há quase 2 anos, sem sucesso. Os médicos diziam que estava tudo bem com a gente, que era só continuar tentando. Eu nunca tinha contado isso para ninguém da família. Dona Rose não tinha como saber. Naquele momento ali, toda a minha dúvida acabou. Aquela mulher, naquela casa simples no meio do nada, sabia da minha vida mais do que eu mesma. Dona Rose me deu uma lista de coisas para fazer. Eram instruções precisas, sem espaço para erro. Banhos com ervas amargas por 7 noites seguidas, sempre depois da meia-noite. Orações específicas que eu nunca tinha ouvido antes para serem rezadas de frente para a porta da rua. E o mais importante, disciplina e fé. Ela me avisou que quando a gente começa a limpar, a sujeira reage. Não espere paz, menina, espere guerra. O que está grudado em você não vai querer sair fácil. Você vai ter que ser mais forte. Ela disse, me entregando um saquinho de pano com as ervas. Voltei para casa em silêncio. Leandro não me perguntou nada, mas vi no rosto dele que a conversa com Dona Rose do lado de fora tinha mudado alguma coisa.
Ele não estava mais duvidando, estava com medo. Naquela mesma noite comecei. Esperei Leandro dormir e fui para o banheiro. A água do chuveiro, misturada com as ervas de arruda e guiné, soltava um cheiro forte que impregnava o ar. A água escorria pelo meu corpo com uma cor esverdeada, escura. Era uma sensação estranha. A pele ardia um pouco. Depois do banho, não podia me enxugar. Tinha que me enrolar num lençol branco e rezar como ela mandou. A primeira noite foi a pior. Assim que apaguei a luz do quarto, os ruídos começaram. Não eram os estalos normais da casa. Eram arranhões leves vindo de dentro da parede do corredor. Depois, um barulho de algo caindo na cozinha. Meu corpo inteiro ficou tenso. Cobri a cabeça com o edredom. O coração parecia que ia sair pela boca, rezando baixo até o dia amanhecer. Na segunda noite, depois do banho, quando eu estava no meio da oração na sala, a lâmpada da varanda queimou com um estalo seco, nos deixando numa escuridão completa. Leandro deu um pulo da cama. "O que foi isso?" ele gritou do quarto. "A luz queimou", respondi, tentando manter a voz firme. Ele apareceu na porta da sala, iluminando o corredor com a lanterna do celular. O feixe de luz varreu o corredor e, por uma fração de segundo, iluminou algo que não deveria estar ali. Não tinha um formato definido, era uma mancha de um escuro que parecia absorver a luz da lanterna antes de se recolher para a parede e sumir. Nós dois vimos. Ninguém disse nada, mas eu vi o terror nos olhos dele. Ele finalmente acreditava em mim. A cada noite que passava, a casa parecia um campo de batalha. Portas de armários se abriam sozinhas. Objetos mudavam de lugar. Eu sentia um frio constante em certos cômodos, mesmo com as janelas fechadas. Mas eu não parei. O medo era imenso, mas a raiva, a vontade de ter minha vida de volta, era maior. Eu seguia as instruções de Dona Rose à risca, movida por uma determinação que eu não sabia que tinha. Eu estava expulsando aquilo da minha casa, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Depois do 7º banho, o último passo era o mais difícil. Dona Rose o chamou de volteo, a devolução. Não era para fazer mal, ela explicou. Era só para devolver a energia para sua origem. Para isso, eu precisava de algo que tivesse sido tocado por quem fez o mal. Meu estômago revirou. Como eu conseguiria isso? E a resposta veio do acaso. Eu estava separando umas roupas velhas para doação, uma tarefa que adiava há meses, e no fundo de uma sacola senti um tecido diferente. Era um lenço barato de seda sintética. Eu sabia que não era meu, e o cheiro fraco de um perfume que não era o meu ainda estava ali. Era dela. O ritual era para ser feito numa madrugada de lua minguante. Em um prato de louça branca coloquei o lenço dela. Em cima, a boneca que encontrei na gaveta. Do lado, acendi uma vela preta e uma branca. Tive que rezar uma oração que Dona Rose me ensinou, pedindo que todo o mal enviado a mim retornasse ao seu ponto de partida, que os nós fossem desfeitos e que a justiça do universo se encarregasse do resto. Enquanto a vela queimava, o tecido do lenço começou a escurecer como se uma fuligem subisse dele e um cheiro de cabelo queimado encheu o ar. No final, quando a chama se apagou, ouvi um barulho de vidro se quebrando, alto e nítido, vindo do fundo da casa. Não fui ver. Fiquei ali, sentada no chão da cozinha, até o dia clarear. A partir daquele momento, a casa silenciou. O ar ficou leve. Eu dormi uma noite inteira pela primeira vez em meses. As dores sumiram. O apetite voltou. Leandro me olhava com um alívio que espelhava o meu. A paz tinha voltado. Mas a paz tem um preço. 2 dias depois, Pedro me ligou desesperado. "Elora, não sei o que está acontecendo." A Morgana surtou. Ele contou que ela não dormia, que andava pela casa falando sozinha. Dizia que via coisas, que sentia alguém a observando. Tinha crises de choro e de raiva sem motivo aparente. Ele a encontrou arranhando as próprias paredes do quarto, dizendo que precisava tirar os olhos de lá. Meu coração afundou. Uma parte de mim sentiu um alívio terrível, uma confirmação de que eu estava certa. Mas a outra parte, a que amava meu irmão, sentiu o peso do que eu tinha feito.
O pior aconteceu uma semana depois. Eu estava no centro, saindo do mercado, quando a vi do outro lado da rua. Era Morgana, mas parecia só a casca dela. Estava muito mais magra. O cabelo, que antes vivia arrumado, agora estava desgrenhado e sujo. As roupas amassadas. Ela estava parada, olhando fixamente para a vitrine de uma loja, mas seus olhos não focavam nada. Ela murmurava coisas para o próprio reflexo. Quando seu olhar cruzou com o meu por um segundo, não tinha reconhecimento, era um olhar vazio, morto. Senti um calafrio, mas não era de medo, era de culpa. Eu tinha vencido a guerra, mas agora precisava conviver com a imagem da minha inimiga derrotada, e ela se parecia demais com uma vítima. Não demorou muito para o casamento deles acabar. Pedro saiu de casa. Ficou uns dias com meus pais e depois alugou um quartinho para ele no centro. Ele me contou que, na última conversa, perguntou na cara dela se ela tinha feito alguma coisa contra mim. Morgana não negou. Primeiro, ela o acusou de ser louco, mas quando ele mencionou meu nome, ela desabou. Em meio a um choro que misturava raiva e desespero, ela confessou o medo de perdê-lo, dizendo que sentia que nossa família a estava engolindo. Depois disso, Pedro juntou as coisas e foi embora. Ninguém mais teve notícias de Morgana. Dizem que a família dela a buscou e a levou de volta para a cidade de onde veio. A gente simplesmente parou de falar o nome dela. Era como se a palavra fosse proibida. A vida foi aos poucos voltando para os eixos. Retomei minhas encomendas, os clientes voltaram. A casa se encheu de cheiro de bolo assando de novo. Pedro se reergueu, arrumou um emprego melhor. Ele parecia mais velho, mais sério, mas estava em paz. A gente nunca mais tocou no assunto diretamente, mas um olhava para o outro e sabia. Uns 2 meses depois daquele pesadelo todo, comecei a me sentir estranha. Um enjoo, um cansaço diferente. Era um cansaço bom, de vida se formando. O exame deu positivo. Grávida. Olhei para aquele resultado e chorei, não de alegria explosiva, mas de um alívio profundo, como se uma dívida antiga tivesse sido finalmente quitada. Fui ver Dona Rose uma última vez para agradecer. Levei para ela um queijo fresco, o melhor que encontrei na feira. Ela me recebeu com o mesmo olhar sério. A vida se abre quando o veneno seca, ela disse antes mesmo de eu falar da gravidez. Mas escute bem, menina. Onde a praga ataca, a terra fica marcada. O que te fizeram deixou uma cicatriz na sua alma. Não vai doer mais, mas está aí. É uma porta. Você precisa mantê-la fechada. E essa foi a maior lição que tirei disso tudo. Hoje minha filha corre pelo quintal. Minha casa é um lugar de paz, mas eu mudei. A ingenuidade se foi. Aprendi que o mal não precisa de motivo. Às vezes, basta a felicidade do outro. Aprendi a ser vigilante. Faço minhas rezas, mantenho um galho de arruda na porta, acendo meu incenso. Não por medo, mas por respeito. Porque eu sei que o mundo é cheio de portas, e eu, por escolha e por necessidade, aprendi a manter a minha trancada. A paz que eu tenho hoje não foi de graça. Eu lutei por ela, e a protejo todos os dias. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Dom. Eu não sei bem como começar isso, mas queria compartilhar minha história. Já faz um tempo, mas parece que foi ontem. Meu nome é Laerte, e na época eu tinha 26 anos. Morava com meu irmão mais novo, o Jefferson, na casa que foi dos nossos pais, num bairro operário, um daqueles lugares que ficam espremidos entre uma avenida grande e uma área industrial. A gente só tinha um ao outro, sabe? Minha rotina era um moedor. Eu trabalhava numa fábrica de embalagens, no turno que acabava às 10 da noite. Pegava o mesmo ônibus, descia no mesmo ponto e andava os últimos 4 quarteirões até em casa. Era um caminho que eu fazia no automático, de cabeça baixa, só pensando em chegar e desabar. Mas de uns meses para cá,
alguma coisa começou a mudar. Não foi de uma vez. Começou com um som. Era um zumbido baixo, elétrico, quase como o de uma geladeira velha prestes a pifar. Só que vinha da rua. A primeira vez que notei, achei que era coisa da minha cabeça, algum eco do barulho da fábrica que tinha ficado no meu ouvido. O mais estranho era a reação dos cachorros. Os vira-latas da vizinhança, que latiam todos juntos toda santa noite, ficavam quietos. Um silêncio pesado, interrompido só por uns choramingos baixos, como se estivessem com dor. E então o zumbido parecia tomar conta de tudo. Eu comentava com o Jefferson e ele, claro, tirava sarro. Dizia que eu estava trabalhando demais, que precisava de férias. No fundo, eu queria acreditar nisso. Era mais fácil do que admitir que aquele silêncio e aquele zumbido me deixavam com uma sensação ruim, um aperto no peito que não tinha explicação. Eu tentei esquecer, de verdade. Passei quase uma semana me convencendo de que era cansaço, que a tal mulher era só alguém que eu não conhecia e que minha cabeça tinha preenchido o resto com bobagem. Jefferson continuava fazendo piada, dizendo que eu estava vendo assombração. A gente ria e por um momento tudo parecia normal de novo. Mas eu ia descobrir que aquela normalidade era só uma casca fina prestes a quebrar. Numa terça-feira, a mesma rotina. Desci do ônibus, o ar estava pesado, abafado. E lá estava o zumbido de novo, mais insistente. As luzes amareladas dos postes pareciam mais fracas, as sombras mais compridas. Foi quando eu a vi. Não era só um vulto na distância. Ela estava lá, inconfundível, na mesma calçada que eu, mas do outro lado da rua. O vestido escuro e longo, o véu ou chale cobrindo o rosto, tudo igual. Só que desta vez ela não estava parada no meio do nada. Ela estava plantada, imóvel, bem em frente à casa do seu antenor, um senhor que morava sozinho, umas 5 casas antes da minha. Eu parei sem nem pensar, recuando para a sombra de um muro alto. Fiquei sem ar. Ela não fazia nada, só ficava ali, uma estátua escura encarando a porta da casa dele. Fiquei observando, o coração martelando no peito. Depois de um minuto que pareceu uma eternidade, ela se virou e começou a andar, se afastando na direção contrária à minha. O som dos saltos dela batendo no asfalto era a única coisa que quebrava o silêncio. Era um som seco, metódico, que foi diminuindo até sumir. Cheguei em casa com as pernas bambas, tranquei a porta, conferi a tranca 2 vezes. Jefferson já estava dormindo. Melhor assim. O que eu ia dizer? Vi uma mulher estranha parada na frente da casa do vizinho? Ele ia rir e mandar eu ir dormir. Eu mesmo queria acreditar que era loucura. Na manhã seguinte, o barulho na rua me acordou. Não era o barulho de sempre. Eram vozes, muitas vozes, e o som inconfundível do rádio da polícia. Olhei pela janela da sala. Uma ambulância estava parada exatamente onde a mulher esteve na noite anterior, em frente à casa do seu antenor. Vesti uma camiseta e saí. Os vizinhos estavam todos na calçada, de pijama, comentando. Dona Célia, da casa da esquina, me viu e já veio falando. O seu antenor tinha morrido durante a noite. O sobrinho veio visitá-lo de manhã e o encontrou na cama. Um infarto, disseram. Morreu dormindo, coitado, nem sentiu. Eu ouvi as palavras dela, mas minha mente estava em outro lugar, estava conectando os pontos. O zumbido, a mulher, a vigília silenciosa dela na calçada. A morte. Não era uma coincidência. Era uma espécie de anúncio. E por algum motivo, eu tinha sido o único a ver o aviso chegar. A confirmação veio menos de 2 semanas depois. O mesmo zumbido na volta para casa, mais insistente. E lá estava ela, imóvel, em frente ao pequeno sobrado de Dona Elisandra, a costureira do fim da rua. Não esperei para ver o que acontecia. Na manhã seguinte, o silêncio e o carro da funerária na porta dela confirmaram tudo. Um derrame fulminante, foi o que ouvi dizer. Depois daquilo, algo em mim se quebrou. O medo continuava lá, mas agora ele vinha misturado com uma responsabilidade que eu não pedi. Eu tinha virado o vigia da rua. Cada noite era a mesma coisa. Chegava do trabalho, comia qualquer coisa que o Jefferson tivesse deixado e me postava na janela da sala, a que dava para a rua. Ficava ali por horas, no escuro, só observando. Qualquer movimento me sobressaltava.
Cada carro que passava, cada pessoa que caminhava mais tarde da noite. O sono virou um luxo. Eu tirava uns cochilos picados durante a madrugada, sentado na poltrona mesmo, e acordava com qualquer barulho. Na fábrica, eu era um zumbi. Meu supervisor chegou a me chamar para conversar, perguntou se estava tudo bem em casa, se eu precisava de uns dias. Eu neguei, disse que era só cansaço, mas a verdade é que minha vida tinha se resumido a esperar. Esperar pelo zumbido, esperar por ela. Jefferson, claro, percebeu. As brincadeiras dele acabaram. Ele parou de tirar sarro e a preocupação apareceu no rosto dele. Ele tentava puxar assunto, me chamar para ver um filme, mas minha cabeça estava em outro lugar. Eu só respondia com monossílabos. A distância entre nós começou a crescer dentro da nossa própria casa. A coisa estourou numa noite de quinta-feira. Eu estava na janela, como sempre, quando ele chegou por trás e acendeu a luz. Me encolhi com a claridade repentina. Laerte, já chega, ele disse a voz firme, mas dava para sentir que ele estava implorando. O que está acontecendo com você, cara? Olha para você. Você tá um caco. Não é nada, apaga a luz, pedi, tentando voltar minha atenção para a rua. Não vou apagar nada. Ele insistiu, parando na minha frente, bloqueando minha visão. Você não dorme, mal come. Fica aí nessa janela toda noite como um maluco. Que porcaria tá acontecendo? É problema no trabalho? Você tá devendo para alguém? Eu balancei a cabeça. Como eu podia explicar? Como colocar em palavras a imagem daquela mulher e a certeza que vinha com ela? Tem alguma coisa errada na rua, Jefferson, só isso. Coisa errada? Que coisa errada? Ele riu, um riso sem humor nenhum. Você tá assim desde que o seu antenor morreu. Depois foi a dona Elisandra. Você acha que isso é o quê? Uma maldição? Laerte, as pessoas morrem, elas ficam velhas, elas sofrem acidentes. Não foi acidente! Explodi, a voz saindo mais alta do que eu pretendia. Eu vi! Nas 2 vezes eu vi! Viu o quê? Viu o quê, pelo amor de Deus? Os olhos dele me examinavam, procurando uma resposta que fizesse sentido. Uma mulher, parada na frente da casa deles, na noite em que morreram. As palavras saíram atropeladas, fracas, soavam insanas até para mim. A expressão do Jefferson mudou. A raiva dele sumiu e no lugar veio uma tristeza, uma pena que me doeu mais do que qualquer grito. Ele colocou as mãos nos meus ombros. Laerte, você precisa de ajuda. Isso é estresse. Ou talvez seja o luto pelos pais, que nunca passou direito. A gente pode ir num médico, conversar com alguém. Eu me afastei do toque dele como se queimasse. Médico. Ele achava que eu estava louco. A última pessoa que eu tinha no mundo achava que eu tinha perdido o juízo. Naquele momento, eu entendi. Eu estava completamente, absolutamente sozinho nisso. Me deixa em paz. Foi tudo que eu consegui dizer antes de voltar para a janela. A briga com o Jefferson foi o ponto de virada. Se eu estava sozinho, então eu ia ter que entender aquilo sozinho. O medo não foi embora, mas ele deu espaço para uma curiosidade meio mórbida, uma necessidade de encarar o que quer que fosse aquilo de frente. Parei de ser um prisioneiro na minha própria janela. Depois do trabalho, em vez de ir direto para casa, eu comecei a andar. Eu dava voltas pelo bairro, pelas ruas mais escuras, pelas travessas que eu normalmente evitava. Eu estava caçando o zumbido, caçando a mulher de preto. Uma parte de mim sabia que era a maior loucura que eu já tinha feito na vida, mas a outra parte, a que estava cansada de viver com medo, não se importava. Eu precisava de respostas. Por mais de uma semana, nada. As noites eram normais, barulhentas, vivas. Comecei a achar que o confronto com o Jefferson, a minha própria mudança de atitude, talvez tivesse afugentado aquilo. Que ilusão. Numa noite, enquanto eu passava por um beco estreito que servia de atalho entre 2 ruas, eu ouvi o zumbido, baixo, mas inconfundível. Meu corpo inteiro se arrepiou. Em vez de correr, eu respirei fundo e fui na direção do som. Cada passo era uma luta, meu corpo todo pedia para eu sair correndo dali. E eu a encontrei. Ela estava parada no meio do beco, sob a luz fraca de uma única lâmpada amarelada que pendia de um fio. A luz criava uma espécie de palco para ela. Dali, escondido na esquina, a uns 10 metros de distância,
Eu podia vê-la com uma clareza que nunca tive antes. E os detalhes que eu vi naquela noite, eles nunca mais saíram da minha cabeça. A pele dela nas mãos que seguravam algo que parecia um lenço escuro, e no pedaço de pescoço que o vestido não cobria, era de uma palidez de cera. Não era branca como a de alguém que não pega sol. Era uma palidez sem vida, quase translúcida, como a de uma vela. O corpo era fino demais, anguloso de um jeito que não parecia humano. Mas o pior eram as marcas. Nos braços e no pescoço dela havia manchas escuras, de um roxo quase preto. Não pareciam hematomas de uma pancada recente. Eram como manchas de tinta que tinham vazado por baixo da pele, antigas, permanentes. E o zumbido, agora eu tinha certeza. O som vinha dela. Era uma vibração baixa e constante que parecia emanar do corpo dela, tornando o ar ao redor pesado, frio. Fiquei ali observando, mal respirando, e então, muito lentamente, ela virou a cabeça na minha direção. Não dava para ver o rosto dela por causa do véu, era só escuridão ali. Mas eu soube. Ela sabia que eu estava ali. Ela sempre soube. Minha coragem acabou na hora, o pânico me dominou. Eu me virei e corri. Corri como uma criança sem rumo, o som dos meus próprios passos desajeitados ecoando no beco. Só parei quando cheguei na porta de casa, tentando encaixar a chave na fechadura com as mãos tremendo sem parar. Trancado lá dentro, ofegante, eu entendi que aquilo não era um fantasma, um aviso. Era uma coisa física, uma coisa doente, marcada. E ela tinha me visto. Depois daquela noite no beco, eu me fechei. As rondas noturnas acabaram. O caçador virou presa de novo. E o pior, a casa, que antes era meu único refúgio, virou uma jaula. Eu me sentia exposto, como se ela pudesse me ver através das paredes. Passei a trancar tudo, a cobrir as frestas das janelas. Jefferson me olhava com uma mistura de pena e impaciência. A gente mal se falava. O silêncio entre nós era tão pesado quanto o que vinha antes do zumbido. Acho que se passaram umas 2 semanas assim, nesse inferno de silêncio e espera. A noite em que tudo acabou de vez era uma quarta-feira. Chovia fino lá fora. Eu e Jefferson estávamos na sala, jantando na mesinha de centro, assistindo a um jogo de futebol qualquer na TV. Era o mais perto de normal que a gente tinha chegado em meses. A narração do jogo, o barulho dos talheres no prato, a chuva batendo na janela. Um som de vida. Foi quando eu ouvi. Começou baixo, quase imperceptível por baixo do som da TV. O zumbido. Meu garfo parou a caminho da boca. Meu corpo inteiro enrijeceu. O som não vinha de longe, da rua. Vinha de perto, muito perto. "Que foi?" perguntou Jefferson, notando minha reação. Eu não respondi. Estava concentrado no som, que crescia em volume, uma vibração que parecia fazer o ar da sala tremer. E então, outro som se juntou a ele. Um som que Jefferson também pôde ouvir. Passos, o som rítmico e afiado de saltos altos na calçada molhada, vindo na nossa direção. O som parou, bem em frente ao nosso portão. "Ué, quem será uma hora dessas?" Jefferson resmungou, mais curioso do que preocupado, fazendo menção de se levantar. "Não!" Eu gritei, a voz rasgada pelo pânico. Agarrei o braço dele com uma força que eu não sabia que tinha. "Não vai. Pelo amor de Deus, não abre a porta." Ele me olhou assustado com a minha reação. Pela primeira vez, acho que ele viu o terror puro no meu rosto e hesitou. "Laerte, que isso? Tá maluco?" Mas eu não conseguia responder. Eu precisava ver. Era uma compulsão, uma necessidade de confirmar o pesadelo. Fui até a cortina da janela, as pernas como se fossem de gelatina, e afastei 1 centímetro do tecido. E lá estava ela, parada na nossa calçada, bem no meio do nosso portão. A chuva fina parecia não tocá-la. A figura escura, o véu escondendo o nada, a postura imóvel de uma estátua. Ela olhava diretamente para a nossa casa, para a nossa porta, para mim. Naquele momento, uma coisa estranha aconteceu. O pânico passou. No lugar, veio uma calma horrível, uma certeza de que tinha acabado. Era isso. Depois de tanto fugir, de tanto vigiar, ela tinha vindo me buscar. Era o meu nome na lista dela. O sentimento não era de alívio, mas de
Ponto final. A espera tinha terminado. Virei o rosto devagar para o meu irmão. Ele continuava sentado, me olhando com os olhos arregalados, sem entender nada. Tá tudo bem, Jefferson. Minha voz saiu como um sussurro. Fica aí, já vai passar. Ele não entendeu o que eu quis dizer, eu mal entendia. Fiquei ali esperando o golpe final, a dor, o que quer que viesse, mas nada veio. Depois de 1 minuto que durou 1 século, ouvi os saltos de novo se afastando. O zumbido diminuiu até desaparecer. Ela tinha ido embora. O aviso tinha sido dado, eu só não sabia quando a coisa ia acontecer. Eu passei aquela noite em claro, sentado no sofá da sala, esperando. Cada batida do meu coração parecia um passo a mais na direção do fim. Eu esperava por uma dor no peito, uma falta de ar, qualquer sinal de que a sentença estava sendo cumprida. O sol nasceu, entrando pela fresta da cortina, e eu ainda estava ali, vivo. Um alívio estranho e desconfiado começou a tomar conta de mim. Talvez eu tivesse entendido tudo errado. Meu alívio durou pouco. Jefferson acordou se queixando de uma dor de cabeça terrível. Ele raramente ficava doente. Tinha uma saúde de ferro. Deve ser o estresse de ontem, ele disse com a mão na testa. Minha cabeça parece que vai explodir. Eu disse para ele ficar em casa, não ir trabalhar. Preparei um café forte e dei um remédio para ele. Achei que em algumas horas ele estaria bem, mas ele não melhorou. Pelo contrário, a dor de cabeça deu lugar a uma febre alta que o fez delirar. Ele tremia de frio debaixo de 2 cobertores, falando coisas sem sentido, chamando pela nossa mãe. Sua respiração ficou pesada, difícil. No fim da tarde, o desespero me tomou. Enquanto eu tentava colocar um pano úmido em sua testa, afastei a manga da sua camisa. E foi quando eu vi, no braço dele, uma mancha escura, roxa, disforme. Uma mancha idêntica às que eu tinha visto nos braços daquela mulher. Fiquei tonto. Não era para mim. A visita, a sentença, nunca foi para mim. Era para ele. O tempo todo era para ele. Corri para o telefone. Liguei para um serviço de emergência, mas a voz do outro lado da linha parecia distante, abafada pelo meu próprio pânico. Voltei para o quarto. Mais manchas apareciam agora no pescoço e nos braços de Jefferson, como se uma tinta escura estivesse se espalhando por baixo da sua pele. Eram frias, geladas ao toque. Ele estava queimando em febre, mas a pele marcada estava gelada. Em um momento de lucidez, ele abriu os olhos e me encarou. Havia um terror ali que eu jamais vou esquecer. Laerte. Ele sussurrou a voz rouca. A mulher, ela tá aqui. Tá com frio. Ele morreu pouco depois da meia-noite. Nos seus últimos segundos, seus olhos se arregalaram para um canto do quarto e o grito ficou preso na sua garganta. Ele viu alguma coisa antes de partir. Eu sei que viu. O médico que veio atestar o óbito não soube o que dizer. Olhou as marcas, mediu a temperatura do corpo já sem vida, balançou a cabeça. No laudo, escreveu morte súbita por causa indeterminada. Mas eu sabia a causa. Ela não era só um anúncio. Ela era a doença. Ela era a morte. Depois do enterro do meu irmão, nunca mais ouvi o zumbido. Os cães da rua voltaram a latir. A vida no bairro seguiu seu curso, ignorante do mal que tinha passado por ali. Aquela coisa ruim tinha terminado o serviço e ido embora. Eu me mudei daquela casa 2 semanas depois. Não conseguia mais respirar lá dentro. Hoje moro em outro lugar, bem longe. Tento viver uma vida normal. Mas toda noite, quando o silêncio se instala, eu me pergunto: será que, se eu não tivesse olhado, se eu não tivesse me obcecado, se eu não tivesse me tornado uma testemunha, ela teria passado direto pela nossa porta? Será que a minha atenção, o meu medo, foi o que a atraiu para a minha família? Eu nunca vou saber. Esse é o meu castigo agora. Viver para sempre com essa dúvida e com a imagem do meu irmão morrendo, olhando para algo no quarto que só ele podia ver. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui.
Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.